Ashley Bacanegra, uma mulher de 30 anos, estava acostumada a trabalhar em turnos noturnos enquanto cuidava do filho. Naquela manhã, ela recebeu uma mensagem de uma colega que queria conhecê-la. À primeira vista, parecia um pedido de rotina. Nada fora do comum, já que Ashley já havia tido muitos encontros assim. Mal sabia ela que esse convite levaria a uma cadeia de eventos que mudaria completamente sua vida. Caminhando calmamente pelo caminho familiar até o ponto de encontro, Ashley não conseguia imaginar que aqueles que haviam orquestrado tudo já estivessem escondidos atrás dos arbustos. Tudo parecia familiar, o pátio, a mensagem curta, a rota familiar. Mas cada passo a aproximava do momento que mudaria tudo. Um encontro de rotina se transformou em uma armadilha mortal, e sua confiança se transformou em traição. Ashley nasceu em 18 de novembro de 1991, no Bronx, um bairro da cidade de Nova York. Ela foi criada por sua mãe, Jessica. A família também incluía uma irmã mais velha. Pouco se sabe sobre o pai de Ashley. Não está claro se ele estava envolvido em sua vida. A família vivia modestamente, mas sempre teve tudo o que precisava. Quando jovem, Ashley era extrovertida e ativa, cuidava de si mesma e adorava maquiagem. Ela sempre se sentiu atraída por experimentar com sua aparência, o que a tornou notável entre seus colegas. Depois da escola, ela não decidiu imediatamente o que queria fazer e começou a trabalhar no varejo, simultaneamente pensando em seu futuro, mas sem objetivos específicos. Durante esse período, ela conheceu Julian, um jovem com quem logo começou um relacionamento sério. Eles passaram muito tempo juntos e, depois de algum tempo, Ashley descobriu que estava esperando um filho. A gravidez não fazia parte de seus planos, mas eles decidiram ficar com o bebê e começaram a morar juntos. Em 2014, eles tiveram um filho, seu nome não é mencionado em lugar nenhum. Então, os pais decidiram manter a privacidade dele. O nascimento do filho mudou muitas coisas. Ashley dedicou-se inteiramente à maternidade e Julian, apesar da pouca idade, participou da criação do filho. A situação em Nova York tornou-se cada vez mais difícil. O aluguel e as despesas diárias estavam aumentando. No início de 2015, o casal decidiu-se mudar. Eles escolheram Atlanta, Geórgia. A moradia era mais barata lá e a cidade em si era menos congestionada. Também era mais perto de parentes. A mudança lhes ofereceu a chance de recomeçar. Em Atlanta, encontraram um apartamento em um complexo residencial com segurança e videomonitoramento. Isso lhes deu uma sensação de segurança e esperança de uma nova vida. Embora o relacionamento tenha terminado, o casal continuou morando junto pelo bem do filho. Eles concordaram em manter a privacidade até que o filho crescesse. Ashley assumiu a maior parte das tarefas domésticas e começou a procurar um emprego fixo. Logo, ela conseguiu um emprego em uma loja de artigos para casa. Ofereceram-lhe turnos noturnos. Isso lhe permitiu ficar em casa com o filho durante o dia e trabalhar à noite. Essa rotina era desafiadora, mas lhe oferecia a oportunidade de melhorar sua situação financeira. Ashley ansiava por estabilidade e, eventualmente, queria se tornar completamente independente, mantendo a paz na família pelo bem do filho. Ashley gradualmente se adaptou aos turnos noturnos. Os turnos eram sempre os mesmos, com as mesmas pessoas, o que rapidamente ajudou seus colegas a estabelecer relações de trabalho. Foi nesse ambiente que ela conheceu Daniel Gonzalez. Daniel também trabalhava na loja e seus turnos coincidiam com os dela. Inicialmente, eles se comunicavam exclusivamente sobre questões de trabalho. Daniel estava sempre disposto a ajudar, assumia tarefas desafiadoras e não se esquivava de um desafio. Ele era calmo, amigável e educado. Ashley nunca se sentiu pressionada por ele. Ele simplesmente estava sempre lá quando ela precisava de ajuda. Gradualmente, a comunicação entre eles se tornou mais calorosa. No início, eram apenas conversas curtas durante os intervalos, que com o tempo evoluíram para discussões mais aprofundadas. Ashley não se sentia pressionada. Ela se sentia à vontade com Daniel. Ele não se intrometia em sua vida pessoal, mas demonstrava atenção, perguntava como estava indo o dia dela e oferecia ajuda mesmo quando ela não pedia. Sua preocupação o diferenciava dos outros. Com o tempo, eles começaram a se comunicar fora do trabalho, trocando números de telefone e mensagens de texto. No início, eram apenas mensagens curtas, discutindo pequenos detalhes, às vezes. Combinando um encontro antes do turno. Não havia um tom romântico evidente na comunicação deles. Era mais uma troca amigável, que ambos sentiam natural e fácil. Naquela época, Ashley não sabia nada sobre a vida pessoal de Daniel. Nem ele nem seus colegas haviam mencionado que ele morava com uma mulher e filhos. Daniel não mencionou com quem dividia a casa e não insinuou nenhum problema em potencial. Ele parecia calmo e equilibrado, um homem que não tinha nada a esconder. Mais tarde, descobriu-se que Ashley e Daniel moravam no mesmo condomínio. Isso foi descoberto por acaso quando discutiam a localização exata de seus apartamentos. Ambos moravam no mesmo condomínio fechado, e isso facilitava a comunicação. Agora, eles se viam não apenas no trabalho à noite, mas também durante o dia. Às vezes, Daniel ajudava Ashley com as malas, encontrava-a no estacionamento e a acompanhava até o prédio. Ashley interpretou isso como um simples favor de um colega de confiança. Parecia conveniente e agradável para ela. Na época, ela nem imaginava que ele tivesse uma família. Daniel tinha 27 anos. Ele não era oficialmente casado, mas mantinha um relacionamento de longa data com Antonetta Stevens, uma mulher da sua idade. Eles se conheciam desde a infância e suas famílias mantinham um contato próximo.
Começaram a namorar na adolescência e, na época dos acontecimentos, já moravam juntos há mais de 10 anos. Essa união gerou 2 filhos, um de 9 anos e o outro de 6. A família parecia estável à primeira vista, mas, por dentro, as coisas estavam longe de ser simples. O relacionamento entre Daniel e Antoneta tornou-se tenso. As discussões frequentemente giravam em torno de questões relacionadas à vida cotidiana, mas os conflitos muitas vezes iam além de pequenos desentendimentos. Segundo aqueles que os conheciam, Antoneta era impulsiva. Ela podia perder a paciência rapidamente e começar brigas por questões triviais. Esse comportamento era habitual e evidente não apenas para Daniel, mas também para aqueles ao seu redor. Daniel não discutia sua vida pessoal com colegas ou conhecidos fora de casa. Apenas amigos próximos sabiam dos detalhes. No entanto, a tensão constante de Antoneta foi afetando gradualmente o clima no lar. O relacionamento deles se resumia a resolver questões cotidianas, criar os filhos, pagar o aluguel e dividir responsabilidades. Eles continuaram a viver externamente como um casal, mas a intimidade emocional entre eles estava desaparecendo. Na mesma época, a irmã mais nova de Daniel, Janine, de 17 anos, foi morar com eles. O motivo da mudança foi a necessidade de mudar de ares e de definir seus planos para o futuro. Ela havia abandonado a escola e ainda não havia decidido o que queria fazer. Sua família esperava que morar com o irmão e a esposa dele a ajudasse a planejar seu futuro e encontrar um emprego. Janine rapidamente encontrou um ponto em comum com Antoneta. Eles se conheciam desde a infância. Elas se consideravam mais irmãs do que apenas parentes. Daniel e sua irmã não eram tão próximos. Ela passava a maior parte do tempo com Antoneta e as crianças. A presença de Janine não ajudava a aliviar a tensão na casa. Pelo contrário, ela presenciava cada vez mais discussões e, com o tempo, começou a participar delas. Sua posição era favorável a Antoneta. Segundo conhecidos, Janine era aberta sobre sua opinião. Ela acreditava que Daniel era o culpado por todos os problemas. Com o tempo, isso levou à formação de uma forte atitude anti-Antoneta na casa. Quando Daniel começou a se comunicar com Ashley, ele já vivia em um ambiente onde se sentia isolado. Sua parceira era irritável. As crianças exigiam atenção constante e sua irmã apoiava Antoneta de forma eficaz. Nessas circunstâncias, Daniel procurava cada vez mais ficar longe de casa. Ele passava o tempo no trabalho, ficando até tarde durante os intervalos. Gradualmente, isso se tornou uma maneira de se distrair dos problemas da família. Embora ainda não tivesse considerado nenhuma mudança, essas circunstâncias gradualmente o empurraram para novas soluções. Algumas semanas depois que Ashley e Daniel começaram a se comunicar na loja, passaram a se encontrar com mais frequência fora do trabalho. Suas conversas não se limitavam mais a assuntos de trabalho. Discutiam fadiga, vida cotidiana e criação dos filhos. Ashley falou sobre o filho, sua vida com Julian e seus planos de se mudarem para a casa deles. Daniel ouvia atentamente, sem interromper, enfatizando as semelhanças entre as situações. Ele não mencionou sua família nem o fato de morar com Antoneta e os filhos. Suas interações com Ashley se tornaram gradualmente mais próximas. Eles se encontravam antes dos turnos, às vezes conversando na entrada do prédio. Com o tempo, Daniel começou a ficar mais tempo em casa. Ele vinha à noite, ajudava com o jantar e ficava por perto enquanto a criança assistia à TV. Tudo se desenvolveu gradualmente, sem mudanças repentinas. Ashley não fazia perguntas desnecessárias e Daniel não tinha motivos para falar sobre sua vida. Nem Julian nem os colegas de Ashley interferiam nessas reuniões. Ela se sentia livre e, de fora, tudo parecia inofensivo. Ao mesmo tempo, mudanças começavam a acontecer no apartamento de Daniel. Antoneta e Janine tornaram-se cada vez mais atentas à maneira como ele passava o tempo. Seus atrasos frequentes não passavam despercebidos. Janine, que estava sempre em casa, notou que o irmão saía sem dizer para onde ia e voltava mais tarde do que o habitual. Ela não sabia para onde ele ia, mas registrava esses momentos e os compartilhava com Antoneta. Suas suspeitas aumentaram. No início, Antoneta não tomou nenhuma atitude, mas com o tempo, sua preocupação aumentou. Em algum momento, Janine começou a notar que Daniel interagia frequentemente com a mesma garota no estacionamento do condomínio. Ela não sabia que era Ashley na época, mas seu rosto estava gravado em sua mente. Janine os viu conversando e passando tempo juntos. Embora sem gestos ou abraços explícitos, ela não tirou conclusões precipitadas, mas observava cada vez mais atentamente. Embora esses encontros fossem rotineiros para Ashley, a tensão crescia no apartamento de Daniel. Antoneta não se limitava mais a perguntas. Ela começou a verificar o telefone dele e a monitorar de perto seu comportamento. Sua convicção de que ele estava escondendo algo só aumentou. A partir daquele momento, a confiança entre eles começou a ruir. No verão de 2022, Daniel, Antoneta, seus filhos e Janine viajaram para a Flórida para o casamento da mãe de Antoneta. A viagem foi planejada como férias de uma semana, incluindo uma longa viagem de carro e uma estadia com parentes. Mas, apesar disso, a tensão persistiu entre Daniel e Antoneta desde os primeiros dias de viagem. As discussões começaram mesmo na viagem. Alguém tinha planejado mal o dia, alguém estava cansado e alguém estava simplesmente irritado. Quando chegaram, a situação não melhorou. Quase todos os dias eram passados em discussões, e os parentes de Antoneta notaram que o relacionamento do casal estava cada vez mais tenso. No meio da semana, a tensão atingiu o auge. Discussões irrompiam até por questões menores, e a comunicação entre eles se tornou cada vez mais irritada.
Daniel costumava ficar em silêncio, retraído, passando mais tempo no celular e na chuva em casa. Antoneta testemunhou tudo isso e, embora tentasse não demonstrar suas emoções, nem sempre conseguia se controlar. Certa noite, após a cerimônia de casamento, quando a maioria dos convidados já havia descansado, ocorreu uma conversa que moldaria o curso futuro dos acontecimentos. Daniel, cansado e ligeiramente bêbado, estava conversando com Janine no pátio. Ele disse que estava cansado de seu relacionamento com Antoneta e não via futuro para ele, e então confessou que tinha outra mulher. Ele não a nomeou, mas deixou claro que era uma colega. Janine ouviu atentamente, embora não expressasse abertamente sua opinião. Essa conversa se tornou um ponto de virada. Janine, que era mais apegada a Antoneta do que ao irmão, imediatamente lhe contou tudo o que ouvira. Ela disse sem rodeios que Daniel havia admitido um caso com outra mulher. Antoneta reagiu com uma calma inesperada. Em vez de começar uma briga imediatamente, decidiu primeiro descobrir quem era essa mulher. Decidiu ir com calma e sugeriu que Janine observasse o comportamento de Daniel para confirmar suas suspeitas. Janine concordou em apoiá-la. Eles decidiram agir somente após retornarem a Atlanta. Antoneta manteve uma postura aparentemente reservada e serena. Uma aparência de calma. Durante as viagens restantes, eles não confrontaram Daniel, mas por trás dessa calma aparente, planos se escondiam. Antoneta estava determinada a descobrir quem era essa mulher. Quando a família retornou da viagem, a atmosfera no apartamento de Daniel tornou-se visivelmente tensa. Embora Antoneta e Janine não falassem mais diretamente sobre confissões, começaram a monitorar de perto cada movimento de Daniel. Não lhe faziam perguntas diretas, mas observavam onde ele ia, como se comportava e com quem se encontrava. Como Antoneta e Janine não estavam trabalhando, passavam a maior parte do tempo em casa. Isso lhes permitia monitorar constantemente as atividades de Daniel. Janine notava como ele saía de casa, com quem esbarrava perto da entrada e como ele estava quando voltava. Elas também verificavam o telefone dele se ele o deixava sem a senha. Poucos dias após seu retorno, Janine contou a Antoneta que vira Daniel com uma garota depois do plantão. Eles estavam parados um ao lado do outro, conversando e fumando. Embora o comportamento deles não fosse abertamente romântico, havia uma sensação de tranquilidade e confiança entre eles. Janine se lembrou da aparência da garota. Antoneta, ao ouvir a descrição, imediatamente pensou que fosse Ashley, uma vizinha que ela às vezes via com o filho no quintal. Depois disso, Antoneta e Janine agiram. Antoneta sugeriu usar o telefone de Daniel enquanto ele dormia para enviar uma mensagem de texto para Ashley em seu nome. Janine apoiou o plano. Eles decidiram que, dessa forma, poderiam marcar um encontro com Ashley e lidar com ela pessoalmente. De manhã, Daniel retornou do seu turno da noite e, como de costume, foi para a cama. Após uma breve conversa com Antoneta, ele foi para o quarto. Quando ele adormeceu, Antoneta pegou o telefone dele e, junto com Janine, começou a ler as mensagens. Não demorou muito tempo. Encontraram mensagens privadas na correspondência de Ashley. Continham indícios de encontros e frases explícitas que indicavam claramente que estavam em um relacionamento. Isso foi o suficiente para passar para a segunda etapa. Antoneta enviou uma mensagem para Ashley como Daniel, dizendo que ele supostamente havia discutido com Antoneta e sido expulso de casa, então queria vê-la. Ashley respondeu rapidamente, perguntando onde ele estava e se ela poderia encontrá-lo. A comunicação deles parecia uma conversa normal entre duas pessoas em um relacionamento próximo. Ashley não fazia ideia de que não estava escrevendo para Daniel. Antoneta escreveu calmamente, sem palavras ásperas, para não despertar as dúvidas de Ashley. Após várias mensagens, ela sugeriu um encontro no complexo de apartamentos em uma pequena área verde entre os prédios. Ashley concordou. Assim que o encontro foi marcado, Antoneta e Janine começaram a se preparar. Elas pegaram o telefone de Janine para gravar o ocorrido. Estavam desarmadas. O plano era tirar Ashley de casa, encontrá-la inesperadamente e confrontá-la diretamente. O objetivo principal não era conversar, mas usar a força. O local foi escolhido de forma a não atrair atenção desnecessária. A área ficava longe das entradas principais e as câmaras de segurança da região não cobriam toda a área. Isso lhes permitiu esperar que ninguém visse o que estava acontecendo, mesmo permanecendo dentro do complexo. Daniel estava dormindo no momento e não sabia que mensagens estavam sendo enviadas de seu celular, o que levaria a sérias consequências. No início da manhã, Antoneta e Janine deixaram o apartamento, deixando Daniel e as crianças em casa. Eles se esconderam atrás de arbustos perto da calçada, na sombra parcial, um pouco afastados das entradas. A visibilidade era limitada, mas os transeuntes podiam vê-los. Eles estavam esperando quando Ashley mandou uma mensagem dizendo que já estava lá fora. Antoneta também disse a Janine para continuar gravando. Poucos minutos depois, Ashley apareceu. Ela caminhou calmamente, sem que nada revelasse suas suspeitas. Ela procurou por Daniel. Naquele momento, Antoneta e Janine emergiram de trás dos arbustos. Antoneta disse em voz alta a Ashley que não estava mandando mensagens para Daniel. Sem esperar por uma resposta, ela imediatamente a agrediu. Ashley não conseguiu se defender. Ela tentou cobrir o rosto com as mãos, implorando para que parasse, mas os golpes continuaram. Antoneta derrubou, jogou-a na calçada e começou a socá-la e chutá-la. Ela chegou a agarrar Ashley pelos cabelos e bater sua cabeça no chão. Janine, enquanto isso, estava filmando tudo. Ela não interveio, mas apoiou Antoneta verbalmente, encorajando-a e instando-a a agir de forma mais decisiva.
Em algum momento, ela se aproximou e capturou um close do rosto de Ashley. Ashley implorou para que parassem, chorando, mas Antoinette não parava. Ela continuou a acusar Ashley e a ameaçá-la, alegando que tudo isso estava sendo feito a mando de Daniel. Ela até olhou para a câmera e disse a Janine para continuar filmando. Carros passaram, mas ninguém parou. Apenas um carro diminuiu a velocidade, mas depois foi embora. Finalmente, Antoinette disse a Janine para bater em Ashley também. Janine se aproximou e a chutou várias vezes. Depois disso, elas saíram, pegando o telefone de Ashley, e continuaram filmando até chegarem à saída. Ashley foi deixada caída no asfalto. Seu rosto e corpo estavam cortados e machucados. Ela estava consciente, mas por um longo tempo. Ela não conseguiu se levantar. Então, levantando-se lentamente, ela caminhou em direção à casa, instável e segurando a barriga e o peito. Câmaras no complexo de apartamentos registraram seu retorno. Ela andou com dificuldade. Seu rosto estava machucado, sua respiração estava difícil. Tendo alcançado, ela caminhou até o apartamento, saiu para a varanda e ficou ali por um tempo, encostada no corrimão. Naquele momento, Julian voltava para casa de sua corrida matinal. Ao entrar no apartamento, ele imediatamente notou o estado de Ashley. Seu rosto estava inchado, seus lábios estavam rachados, seus movimentos eram lentos. Havia manchas de sujeira e vestígios de sangue em suas roupas. Ele começou a perguntar o que havia acontecido. Ashley não quis dar detalhes. Ela apenas disse que havia sido espancada por duas mulheres que não conhecia. Ela não deu nomes nem explicou os motivos. Talvez por medo ou porque estava em choque. Julian imediatamente percebeu que a situação era grave. Ele sentou a Ashley e ofereceu-lhe água, mas ela só piorou. Ela estava com dificuldade para respirar. Ela se queixava de dores na lateral do corpo e na cabeça. Qualquer movimento causava uma dor aguda. Poucos minutos depois, Julian a levou ao hospital mais próximo. Lá, no pronto-socorro, os médicos examinaram Ashley e decidiram transferi-la para a unidade de terapia intensiva. Seu estado foi avaliado como extremamente grave. Ela tinha vários hematomas, costelas quebradas e suspeita de danos em órgãos internos. Os médicos também registraram ferimentos na cabeça. Poucas horas após o ataque, a polícia chegou ao complexo de apartamentos. Eles foram alertados por um chamado de testemunhas que haviam passado de carro e presenciado uma briga. Os policiais foram ao apartamento onde Antoinette, Daniel, e Janine moravam. Daniel não estava em casa no momento. Antoinette atendeu a porta. Ela falou calmamente com os policiais e não pareceu alarmada. Ela disse que uma garota os abordou naquela manhã, supostamente causando uma cena, em seguida, os agredindo. Antoinette alegou que não conhecia a garota e que ela havia vindo e provocado o conflito. Naquele momento, a polícia não tinha motivos para prisão e Ashley não havia registrado nenhuma queixa. Personalidade. Eles ainda não haviam identificado a vítima. Antoinette deu-lhes uma versão que parecia consistente, embora não fosse verdadeira. Os médicos que examinaram Ashley já haviam repassado informações à polícia sobre seu estado grave. Mas, no momento da visita dos policiais, essas informações não tinham relação com o conflito na casa de Antoinette. Os policiais deixaram o apartamento sem registrar um boletim de ocorrência ou apreender provas. Eles apenas registraram um depoimento verbal. Essa omissão significou que as provas permaneceram intocadas. Antoinette e Janine mal sabiam na época que logo se tornariam suspeitas em um processo criminal. Enquanto isso, o estado de Ashley só piorava. Como o hospital não tinha capacidade para neurocirurgia de emergência e procedimentos abdominais, os médicos decidiram transferi-la com urgência para um hospital especializado. Ela foi levada de helicóptero para uma clínica em outra parte do estado. Uma equipe de médicos, especialistas em terapia intensiva e cirurgiões já a aguardava lá. Ao chegar, ela foi imediatamente levada para a sala de cirurgia. Os médicos tentaram estancar a hemorragia interna e estabilizar sua pressão arterial, mas os ferimentos eram muito graves. Seu fígado estava parcialmente rompido e havia sangramento intenso em seu abdômen. Durante a cirurgia, ficou claro que seus ferimentos eram fatais. Uma hora após a internação, apesar dos esforços dos médicos, o coração de Ashley parou. Os médicos tentaram restabelecer seus batimentos cardíacos por meia hora, mas sem sucesso. Enquanto isso, a polícia recebeu uma notificação do hospital informando que havia internado uma paciente com sinais de agressão violenta. Essa informação já havia sido transmitida durante o transporte, mas, devido a uma discrepância, não foi imediatamente vinculada à ligação gravada anteriormente para o condomínio. A morte de Ashley mudou a situação jurídica. Foi feita uma avaliação do incidente. Um relatório do hospital foi recebido pela polícia indicando que ela havia morrido. Os policiais de plantão compararam o relatório de Mudraka com informações registradas anteriormente e imediatamente perceberam que se tratava do mesmo caso. Os dados da falecida coincidiam com o nome registrado nos prontuários médicos e no banco de dados de moradores do condomínio. A gerência policial decidiu enviar uma equipa ao apartamento de Antoinette novamente. O incidente não estava mais sendo tratado como uma briga doméstica, mas como uma suspeita de violência doméstica. Uma investigação completa foi iniciada. A polícia solicitou laudos médicos para confirmar a natureza dos ferimentos. Os dados iniciais mostraram que os ferimentos não poderiam ter sido causados por uma briga casual. A natureza dos ferimentos indicava espancamento com múltiplos golpes em órgãos vitais. Ashley não apresentava sinais de retaliação. Isso significava que ela provavelmente não resistiu e não conseguiu se defender.
Com base nos laudos médicos e nos relatórios iniciais do exame forense, bem como nas imagens de segurança do condomínio, um processo criminal foi aberto. Após a polícia confirmar a morte de Ashley, os policiais retornaram ao condomínio. Antoinette e Janine foram detidas e levadas para a delegacia. Elas foram separadas e interrogadas. Antoinette respondeu às perguntas com calma, mas não disse quase nada. Ela evitou contato visual, falou brevemente e alegou que Ashley havia ido à sua casa, provocado uma discussão e iniciado a briga. Ela não mencionou ter enviado mensagens de texto para Ashley nem marcado o encontro. Antoinette insistiu que agiu em legítima defesa. Quando os investigadores apontaram discrepâncias entre suas declarações e os registros hospitalares, ela permaneceu sem responder. Após várias perguntas, ela se retratou, conversando sem advogado. Mas Janine se comportou de forma diferente. Ela estava confiante e relaxada, e quase imediatamente começou a descrever o que havia acontecido. Não demonstrou ansiedade, apenas sorriu e fez piadas. Sua história parecia mais uma conversa do que um interrogatório. Os investigadores decidiram não interferir e não a interromperam. Isso produziu resultados. Janine contou tudo em detalhes. Como Daniel confessou a ela sobre o caso, como ela imediatamente contou a Antoinette, como eles elaboraram um plano para enviar uma mensagem de texto para Ashley e marcaram um encontro. Ela falou calmamente sobre quem sugeriu filmar tudo e como eles se esconderam online enquanto Ashley caminhava até o local do encontro. Janine também disse que participou do espancamento. Ela admitiu ter batido em Ashley várias vezes porque Antoinette se ofereceu para ajudá-la. Ela enfatizou repetidamente que viu aquele momento como interessante e não pensou nas consequências. Essas confissões foram imediatamente registradas. Isso se tornou a base para a obtenção de um mandado de busca. A partir daquele momento, os investigadores tiveram certeza de que Antoinette e Janine haviam atraído Ashley especificamente para espancá-la. A falta de remorso de Janine e seu tom calmo reforçaram a suspeita de que tudo aquilo havia sido um plano premeditado. Após a conclusão dos interrogatórios, os investigadores executaram um mandado de busca e apreenderam os telefones de todos os participantes, incluindo o de Janine. No telefone dela, eles de fato encontraram um vídeo completo do ataque. Essa filmagem confirmou que Ashley não ofereceu resistência e que os golpes foram desferidos de forma deliberada e sistemática. A gravação continha zombarias, ameaças e declarações que indicavam que as ações foram premeditadas. No telefone de Daniel, eles encontraram mensagens nas quais Antoinette havia marcado um encontro, se passando por ele. Isso se tornou um elo direto. Provas de que Ashley havia sido enganada. Com base nessas evidências, decidiu-se prender Antoinette e Janine sob a acusação de homicídio e roubo. Ambas as prisões ocorreram como parte de uma investigação criminal. Os suspeitos foram informados de seus direitos e da gravidade das acusações contra eles. Novamente, foi perceptível que reagiram de forma diferente. Antoinette permaneceu em silêncio, enquanto Janine se manteve desafiadora. Ambas as prisões ocorreram calmamente e sem resistência, mas sob o controle dos policiais que mantinham a ordem. Daniel soube de tudo mais tarde. Ele estava no trabalho no momento da prisão. Policiais foram à loja onde ele trabalhava e o informaram sobre a morte de Ashley e a detenção de Antoinette e Janine. A reação de Daniel foi profunda. Ele desconhecia os planos de Antoinette, desconhecia que correspondências haviam sido enviadas em seu nome e não conseguia imaginar que tudo terminaria com a morte de Ashley. Depois disso, Daniel foi chamado para prestar depoimento oficial. Ele confirmou que Ashley nunca havia ameaçado ninguém e que o relacionamento deles não era segredo. Ele também disse que não havia fornecido seu número de telefone a ninguém e que desconhecia que um encontro havia sido marcado por meio dele. Suas declarações coincidiam com o que os investigadores já haviam ocultado, portanto, a polícia não tinha motivos para suspeitar de cumplicidade de Daniel. Daniel declarou estar pronto para cooperar com a investigação. A polícia considerou a possibilidade de ele testemunhar em tribunal, visto que seu nome havia sido usado para atrair Ashley, embora ele não soubesse disso. Como resultado do julgamento, Antoinette e Janine foram considerados culpados de assassinato e roubo. Cada um recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Janine era menor de idade na época do crime. Ela tinha 17 anos. No entanto, o tribunal decidiu considerar. O caso dela é considerado de um adulto. Se Janine não violar sua sentença, ela poderá ser libertada aproximadamente aos 37 anos. As consequências dessa tragédia foram extremamente graves. O filho de Ashley ficou órfão de mãe. Seu pai, Julian, tornou-se seu tutor. Embora Julian e Ashley estivessem separados há muito tempo, ele sempre foi um participante ativo na vida do filho. Agora, ele assumiu total responsabilidade por sua criação e se esforça para lhe proporcionar uma sensação de segurança e estabilidade. Apesar da profunda perda, Antoinette e Daniel deixam 2 filhos. Após a prisão da mãe e após Daniel ser absolvido, ele continuou a cuidar dos filhos. Apesar de tudo o que havia acontecido, e do choque da morte de Ashley, ele não abandonou sua responsabilidade para com os filhos. No final das contas, a tragédia afetou ambas as famílias. O filho de Ashley perdeu a mãe, e os 2 filhos de Antoinette e Daniel ficaram órfãos. Tudo começou com desconfiança e ciúme, terminando em morte, prisão e uma terrível provação para as crianças que não tiveram nada a ver com isso. Esses eventos sempre farão parte da vida deles, mesmo que nunca tenham participado diretamente. Obrigada por assistir. Se você gostou do meu trabalho, inscreva-se no canal. Recomendo também conferir outras histórias igualmente chocantes. Clique agora mesmo. Até breve.